Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ingrid e nós vamos agora corrigir as atividades sobre Segunda Guerra Mundial. Primeira questão. Esta guerra de fato é uma continuação da anterior. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial que contribuíram para alimentar os antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos. Então, aqui o enunciado quer saber o que tem em comum entre os motivos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. O item A diz que crescente nacionalismo econômico, aumento da disputa por mercado consumidores e por áreas de investimento. O item A, então, está correto, né? Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, nós vamos ter o nacionalismo como motivo, né? A disputa por mercados consumidores também e por áreas de investimento, disputas territoriais para que cada país ali pudesse crescer economicamente cada vez mais. Então, questão número 1, item A. Mas por que então, qual é o erro dos outros itens, né? B. Desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia com abertura para o Ocidente. Gente, onde que a gente falou em China tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, né? Em nenhum momento. Então, o item B nada a ver. C. Os antagonismos austro-ingleses que giraram em torno da questão Alsácia-Lorena. Alsácia-Lorena foi um motivo para que a França entrasse na Primeira Guerra Mundial, né? O revanchismo francês para recuperar um território que ela havia perdido, mas esse motivo já não se encontra na segunda, né? Por isso que o item C também é falso. D. Oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. Errado, pelo contrário, né? Nós vamos ver que o nacionalismo, a defesa da pátria, da sua nação, vai ser algo muito forte, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. E, por fim, o item A diz que a divisão da Alemanha que levou a uma política agressiva de expansão marítima. Também não houve essa divisão da Alemanha, então o item E também está errado por isso. Respondida a primeira, vamos agora para a segunda questão. Segunda questão. Em torno de fatos relacionados com a Segunda Guerra Mundial, marque o que for verdadeiro. Primeira afirmação. Conflito entre Alemanha e Polônia, guerra relâmpago. Essa afirmação é falsa, né, gente? A guerra relâmpago é uma tática de guerra utilizada pelos alemães e onde leva o nome também de Blitzkrieg, né? E não um conflito entre a Alemanha e Polônia. Próxima afirmação, Operação Barbarossa, bombas atômicas enviadas pelos Estados Unidos para as cidades do Japão. Esse item também não é verdadeiro, né? As bombas atômicas enviadas pelos Estados Unidos de fato foi para o Japão, mas esse envio não é chamado de Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa, na verdade, foi a invasão da Alemanha à União Soviética, né? Esse ataque da Alemanha à União Soviética é que a gente chama de Operação Barbarossa e não o ataque dos Estados Unidos ao Japão com as bombas. Então, este item também está falso. Próximo. Os países da Aliança são Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Galerinha, aqui é uma pegadinha para vocês, tá? Por que esse item está errado? Porque não existia um grupo chamado Aliança na Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, são aliados. Se aqui o nome fosse aliados, aí sim este item estaria correto, porque quem faz parte dos grupos dos aliados são a Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. A aliança foi um grupo da Primeira Guerra Mundial, por isso que esta afirmação também está errada. Próxima, as nações do eixo são Japão, Itália e Alemanha. E aí agora sim, este item está correto.
Na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter dois grupos combatentes. O grupo dos aliados, formados por Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Inglaterra e França inicialmente, e depois esses outros países, né, no decorrer da guerra, vão entrando para os aliados. E do eixo, formado por Japão, Itália e Alemanha. E por último, Pacto Comintern, acordo entre a Alemanha e a União Soviética de não agressão. Item correto também. Esse acordo também é chamado de Pacto Anticomunista, onde os dois prometiam aí não atacar um ao outro. Próxima questão. Hitler considerava que a propaganda sempre deveria ser popular, dirigida às massas, desenvolvida de modo a levar em conta o nível de compreensão dos mais baixos. As grandes massas, dizia ele, têm uma capacidade de recepção muito limitada, uma inteligência modesta, uma memória fraca. Por isso, mesmo a propaganda deveria restringir-se a pouquíssimos pontos repetidos incessantemente. Tudo interessa no jogo da propaganda. Mentiras, calúnias, para mentir, que seja grande a mentira, pois assim sendo, nem passará pela cabeça das pessoas ser possível arquitetar uma tão profunda falsificação da verdade. Aqui é um trecho que fala sobre o que Hitler, falava sobre a questão das propagandas que vão ser muito utilizadas para que o nazismo se disseminasse pela Alemanha, E aqui ele deixa muito claro que não importa se sejam utilizadas mentiras, calúnias, tudo é válido para o convencimento das pessoas. E aí, a respeito dessa característica do nazismo, é correto afirmar que A. Não pode ser definido como um regime totalitário, uma vez que a aceitação de sua doutrina foi conseguida pelo convencimento das massas populares através de uma intensa propaganda. Item falso, gente? O nazismo é um regime totalitário, Se tem um controle total da população, da economia, dos direitos da sociedade, da liberdade individual. Então, esse item A é completamente falso. B. Utilizou-se da propaganda para construir uma imagem grandiosa da Alemanha, para louvar o seu líder Adolf Hitler e para estimular a perseguição a grupos considerados perigosos, traidores e inferiores à raça ariana. Perfeito o item B. A propaganda, como eu disse no início da questão, foi importantíssima para que se disseminasse essa imagem grandiosa da Alemanha, e de combate a todos os que eram considerados seus inimigos, como os judeus, como os negros, como os homossexuais, como os ciganos, os comunistas. Por isso que o item B está corretíssimo. Qual é o erro dos outros, C. Está dizendo que os grandes espetáculos eram espontaneamente organizados pelas massas e contavam com uma diversidade de símbolos e bandeiras representando a pluralidade étnica característica da Alemanha. Item completamente falso, Muito pelo contrário. No nazismo, a gente tem um único partido, que é o Partido Nazista, que tem a sua simbologia própria, que é a suástica, e não existe essa pluralidade étnica, muito pelo contrário. Como eles não sofreram o processo de miscigenação, eles acreditavam ser uma raça pura, e daí a defesa do arianismo, por eles não terem se misturado. Então, essa pluralidade étnica não existe na Alemanha, e muito pelo contrário, eles combatiam essa pluralidade. Item D. A celebração procurava interferir na educação da juventude alemã, uma vez que as escolas conseguiram manter-se a salvo das influências nazistas. Falso também. A militarização da sociedade ocorria principalmente nas escolas, Eram lá que eram pregados os ideais nazistas e que as crianças desde muito cedo aprendiam ali a ser um nazista, a seguir as características
nazistas, né? Então, lá é onde tudo se começava, né? Todo o aprendizado da militarização da sociedade, logo a disseminação do nazismo. Tá errada porque quase não se usou propagandas para difundir os ideais nazistas. Hitler utilizava apenas a sua boa oratória nos grandes comícios para conquistar os seus seguidores. Falso, Hitler usava sim a sua boa oratória, mas usou bastante as propagandas, né? Então, por isso que o item também está errado, ok? Vamos então para a quarta questão. Que acontecimento é considerado estopim para o início da Segunda Guerra Mundial? Essa é bem fácil, né? A invasão à Polônia. Esse é o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial, já que a Inglaterra, né, já havia avisado que se Hitler invadisse mais algum território, né, depois que invadiu a Tchecoslováquia, eles declarariam guerra à Alemanha. E Hitler não hesitou e invadiu a Polônia. Então, a partir dessa invasão é que a guerra se inicia. Quinta questão. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito aplicando um sopapo no Führer só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar. Após observar a imagem, indique a que luta com participação dos Estados Unidos a revista do Capitão América faz referência, se associa. Obviamente que a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, vão ser criados vários heróis, né? Os países vão criar para representar a superioridade das suas nações, principalmente porque nós vamos viver depois da Segunda Guerra o período da Guerra Fria, né? Onde a União Soviética e os Estados Unidos vão estar aí brigando pela superioridade mundial, né? A guerra entre socialismo e capitalismo. Então, vão aparecer muitos gibis de defesa do americano, de superioridade americano, como é o caso do Capitão América, assim como também vão aparecer super-heróis aí representando a União Soviética, né? Então, nesse gibi, geralmente, os bandidos, o mal a ser combatido sempre eram os comunistas, os socialistas. Ok? Sexta questão. Questão número 6. A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, vitimou milhões de pessoas e alastrou-se por terra, mares, oceanos e áreas de quase todo o planeta. A postura brasileira durante o conflito foi a de o Brasil na Segunda Guerra teve uma participação muito mais ativa do que na primeira, né? E sobre essa participação, nós vamos julgar os itens a seguir. A. Neutralidade durante uma parte da guerra em virtude da posição pró-eixo do governo brasileiro. Esse item é falso, né? A gente não vai ter apoio do Brasil ao eixo. Item B. Aliar-se ao eixo sem, no entanto, participar diretamente do conflito com o envio de tropas. Item B também é falso. O Brasil não se aliou ao eixo e sim entrou na guerra do lado dos aliados e participou diretamente do conflito com o envio de tropas. C. Após declarar guerra ao eixo, enviou a Força Expedicionária Brasileira que combateu em terras italianas. Item correto. Ele entra na guerra combatendo o eixo e a Força Expedicionária Brasileira vai combater principalmente em terras italianas, onde lá venceu várias batalhas, contribuindo assim para a derrota da Itália na guerra. Item D está errado porque manter neutralidade durante todo o conflito, falso, pois o continente americano e os mares que o cercam não foram ameaçados nesta guerra.
item D é falso porque o Brasil não ficou neutro durante todo o conflito. E o item E, declarar guerra ao eixo, sem, no entanto, enviar tropa para os campos de batalha europeus em respeito à tradicional postura não belicista do país. Apesar do Brasil não ser um dos países mais bélicos, né? Mas no caso da Segunda Guerra Mundial, ele declarou guerra ao eixo e enviou tropas, sim, aos campos de batalha, participando, assim, ativamente da Segunda Guerra Mundial. Portanto, o item E também está errado. Sendo assim, o item correto da questão 6 é o item C. 7. Morrer pela pátria, pela ideia. Não, isso é fugir da verdade. Mesmo no fronte, matar é que é importante. Morrer não é nada, isso não existe. Ninguém pode imaginar sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é um ato concreto de vontade. Procure aí você tornar sua vontade viva na de outro homem. Da carta de um jovem voluntário da República Social Fascista de 1943, a respeito do contexto em que se insere as grandes guerras mundiais do século XX, considere 1, 2 e 3 a seguir. No caso, os parênteses, né? Então, diante dessa declaração de um voluntário de guerra, vamos ver o que é verdadeiro. Primeiro, os conflitos econômicos, sociais e ideológicos entre as principais potências capitalistas, tanto no período anterior a 1914, ou seja, anterior à Primeira Guerra, né? Quanto naquele que antecede a Segunda, ou seja, já em 1939, ele está falando, né, dos antecedentes das duas guerras, levaram à disputa imperialista e à corrida armamentista. Item verdadeiro. A corrida imperialista, né, a busca por territórios, vai se dar tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, assim como a produção de armas também, né? É outro ponto comum entre a Primeira Guerra e a Segunda. Próxima afirmação. Nas origens dos grandes conflitos mundiais, podemos identificar a intensificação da propaganda nacionalista e a formação de um sistema de alianças político-militares entre as nações imperialistas. Item perfeito também, né? Nós temos propaganda nacionalista nos dois conflitos e a criação de alianças, né, político-militares entre os países. Na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a Entente e a Aliança, e na Segunda Guerra Mundial, o Eixo e os aliados. Próxima. Nas duas guerras, o conflito armado entre as potências imperialistas, apesar do pesado custo em termos de vítimas, conseguiu solucionar os problemas econômicos, as divergências e os ressentimentos entre as nações beligerantes. Que lindo se fosse verdade, né, meu povo? Claro que não, esse item não é verdadeiro. Apesar de todo o derramamento de sangue, dos milhares de mortes que a gente tem tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, não solucionou problemas econômicos nem sociais e muito menos os ressentimentos entre as nações, né? Ou vocês acham que depois das bombas que os Estados Unidos soltou no Japão, os japoneses perdoaram os Estados Unidos, né? Esqueceram tudo o que lhe aconteceu? Claro que não, muito pelo contrário, algumas tensões ficaram ainda mais fortes após esses dois conflitos, né? Essas duas grandes guerras. Então, este item está falso. Vamos então para a 8ª questão. As bombas atômicas lançadas contra Hiroshima e Nagasaki em 1945 resultaram na morte de aproximadamente 300.000 pessoas, vítimas imediatas das explosões ou de doenças causadas pela exposição à radiação. Esses eventos marcaram o início de uma nova etapa histórica na corrida armamentista e entre as nações, caracterizada pelo desenvolvimento de programas nucleares com finalidades bélicas. Considerando essas etapas e os efeitos das bombas atômicas, analise as afirmações abaixo. Primeira alternativa. As bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki foram lançadas pelos Estados Unidos, o único país que possui esse tipo de armamento ao fim da Segunda Guerra Mundial.
Item verdadeiro. Outros países com a Alemanha já vinham investindo nesse tipo de tecnologia, né, na produção de bombas, mas quem no fim da Guerra Mundial não só tinha como, utilizou, foram os Estados Unidos. As radiações liberadas na explosão atômica podem produzir mutações no material genético humano, que causam doenças como câncer ou são transmitidas para a geração seguinte, caso tenham ocorrido nas células germinativas. Item também é verdadeiro. As bombas que foram soltadas no Japão, né, não só matou com as explosões, mas também com as doenças que as pessoas que moravam nas redondezas, né, em cidades próximas, passaram a ter causados pelo efeito da radiação. Por fim, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, várias nações desenvolveram armas atômicas e atualmente entre os que possuem esse tipo de armamento tem-se China, Estados Unidos, França, Índia, Israel, Paquistão, Reino Unido e Rússia, né? Alguns falam também da Coreia do Norte, né? Por isso aí existe uma certa tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Mas o fato é que, para além dos Estados Unidos, outros países hoje possui esse tipo de armas atômicas, o que mostra um perigo, né, de caso a gente tenha uma terceira guerra mundial, né, de como seria diante de que esses países possuem bombas, né? Por isso se evita ao máximo de um futuro de uma terceira guerra mundial, por exemplo, porque com certeza as tragédias seriam em escalas assim incontáveis. Então, o item 3 também é verdadeiro. Na questão, a charge abaixo representa um dos momentos iniciais da Segunda Guerra Mundial, retratando a união entre a Alemanha e a União Soviética. Como ela ficou conhecida? Essa é uma charge bem conhecida, é o casamento, né, representando o casamento entre a Alemanha e a União Soviética, ou seja, o nazismo e o comunismo. E esta união, este casamento, este pacto é chamado de Pacto Nazi-Soviético, né? Que foi um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Também é chamado de Germano-Soviético. Vocês podem encontrar aí nos livros, nos sites, as duas nomenclaturas. E, por fim, a última questão, descreva brevemente as principais consequências da Segunda Guerra Mundial. Entre essas consequências, nós vamos ter, primeiro, várias cidades destruídas. A guerra é um caminho de destroços, né? 60 milhões de mortos. Outra característica, os movimentos nacionalistas, ou seja, movimentos de independência na África e na Ásia, que foram as regiões em que o imperialismo, né, mais ocorreu, onde os países mais invadiram. Então, os países destas regiões aproveitaram a fragilidade de alguns países europeus diante da Segunda Guerra para fortalecer seus movimentos de independências e ganharem a sua liberdade novamente. Uma outra característica, a criação das Nações Unidas, né? Ou seja, da ONU. E, por fim, a bipolarização do mundo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, vão surgir duas potências principais, duas potências mundiais principais, os Estados Unidos e a União Soviética. E aí vai começar um conflito entre os dois, né?
porque os Estados Unidos defendia o capitalismo e a União Soviética o socialismo. Então vai começar uma disputa que no livro a gente estuda como Guerra Fria entre o capitalismo, o socialismo, logo os Estados Unidos versus União Soviética. O mundo fica dividido, por isso bipolarização entre essas duas ideologias. Mas como eu falei nos vídeos, a gente estuda este assunto nos próximos episódios. Então, essas são algumas das consequências da Segunda Guerra Mundial e com isso a gente encerra esse assunto. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção e até a próxima.